Glória a Deus. Deus é muito bom, né, queridos? Esse final de semana nós presenciamos ali o poder de Deus. Desde a sexta-feira, né, estávamos ali retirando, né, com os encontristas, 47 casais, não é isso, Diácono? 47 casais, e Deus veio preparando a sua obra, a sua construção, né? Porque nós somos uma construção da parte de Deus. E eu convido os irmãos a estar abrindo a tua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos compartilhar um pouquinho do que foi ministrado lá no encontro de casais, mas trazendo a nossa realidade aqui como igreja, para que a palavra venha alcançar não somente os casais, mas a todos os presentes. Amém, queridos? Quantos aqui estão felizes com Jesus? Digam amém. Aleluias. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, no verso 9. Diz assim a palavra de Deus: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Até aqui, vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, te agradecemos, ó Deus, pela leitura das tuas escrituras, ó Deus, que tu possa vir falando, Senhor, poderosamente aos nossos corações. Nós abrimos o nosso entendimento, te pedindo, ó Deus, fala conosco nessa noite, despojamos-nos de toda a nossa intelectualidade, o nosso eu, e nos colocamos totalmente disponíveis para que teu Espírito Santo venha ministrar em nossos corações. Oramos com fé, te agradecemos em o nome de Jesus Cristo, e todo aquele que crê, diga amém. Então, o título que nós colocamos nessa mensagem é A Construção de Deus. Nós somos uma construção de Deus. E na realidade, para contextualizar o que Deus quer trazer nessa noite, eu vou lá em Gênesis, vou lá na criação, né? Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou tudo. Criou tudo que existe na face da terra, é criação de Deus. A Deus pertence tudo e todas as coisas. Tudo e todas as coisas. Tudo pertence a Deus. Deus criou os céus, criou as estrelas, criou o firmamento, o sol, a relva. Tudo Deus criou. Deus te criou. Você tem noção disso? Deus te formou. Desde o ventre da tua mãe, todos os teus dias estão escritos no livro da vida. Deus é o teu Deus. Ele te formou. Você não veio a esse mundo por acaso. Eu gostaria que você abençoasse a vida do teu irmão que está do teu lado da direita e da esquerda da seguinte forma: Deus te criou. Queridos, desde o início, Deus quis sempre ter um relacionamento com o homem. Desde o início foi dessa forma. No jardim do Éden, quando ali Deus colocou Adão e Eva, Deus, ele vinha todo ao fim de tarde, a presença ali de Adão, e para ter o quê? Comunhão com aqueles dois. Mas o que aconteceu naquela situação? Mediante a desobediência, uma situação vivenciada por Adão e Eva, o pecado entrou naquela relação. E aquilo que era para ser um paraíso eterno, ele totalmente, o plano de Deus ele foi mudado naquele exato instante. Então, ali houve uma separação. Perdeu-se um relacionamento do homem com Deus. O que era para ser eterno foi rompido. Então, precisava-se que Deus preparasse um plano de salvação, para que aquele vácuo, aquele abismo que foi criado, tivesse uma solução. No Antigo Testamento, nós vemos vários personagens que já tipificavam Jesus Cristo no Novo Testamento. Deus estava preparando o homem para que ele tivesse uma reconstrução daquilo que foi perdido. Tivemos Noé, José, Moisés, Davi,
homens que tipificaram a Jesus Cristo. Noé, na época, homem íntegro, escolhido por Deus, temente a Deus, e que mediante a sua fé, ele e a sua família foram salvos, no meio de todo um povo que fazia tudo contra a palavra de Deus. Então, ele tipificou Jesus Cristo. Ele trouxe a salvação àquelas pessoas. Os profetas, ao longo do Antigo Testamento, anunciavam a vinda de Jesus Cristo, porque Deus estava preparando um plano de reforma para o homem. Estava preparando um plano de reforma para o homem. Era necessário o homem ser reconstruído, se é que você está me entendendo. Quantos estão me entendendo? Mediante o pecado, o homem perdeu a sua santidade. Perdeu. E ele tentava de todas as formas se achegar a Deus. No Antigo Testamento, nós tínhamos regras a serem cumpridas. Tinha a Torá. E havia uma necessidade de que todas aquelas regras, aquelas determinações fossem cumpridas, para que o homem se achegasse a Deus, e por intermédio de um sacerdote. Ele não poderia ir à presença de Deus. Ele tinha que se achegar através da presença de um sacerdote. O homem, querido, a mulher, nós fomos criados com uma necessidade de adorar ao Criador. Por mais que você, que não conhece a Deus ainda, não confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem uma necessidade de conhecer o seu Criador. E se você está aqui nessa noite, é porque o Criador te chamou. O Deus Todo-Poderoso, Ele te trouxe até aqui nessa noite. Foi um convite de uma pessoa querida que foi fazer o encontro de casais? Foi um convite de um irmão ou uma irmã daqui da igreja? Amém, glória a Deus por isso. Mas Deus usou essa pessoa para te trazer à casa dEle. E eu, em nome de Jesus Cristo, em nome dos pastores dessa igreja, eu te dou muito boas-vindas à casa de Deus. Se tu uma bênção, se tu uma pessoa que vai receber a palavra de Deus em teu coração como terreno fértil e vai frutificar. Amém, queridos? Valores foram corrompidos ao longo desse trajeto do homem. O homem andava segundo os seus conceitos e anda até o dia de hoje. Aquele que não teve esse encontro real com Jesus Cristo anda segundo os seus conceitos, segundo a sua maneira de pensar, segundo o que ele acha que é certo. Não conhecem a verdade. Não conhecem a verdade. E a palavra de Deus diz, em alto e bom som e claro, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que nós possibilitamos a entrada de Jesus Cristo em nossa vida, sabe, permitimos morada em nosso coração ao Espírito Santo de Deus, em nós é feita uma reconstrução de nossa casa espiritual. Casa essa que muitas vezes pode estar combalida, com tijolos aparecendo, um reboco caindo, um emboço rachando, precisando de reforma. Valores errados, eles são desfeitos, mediante a entrada de Jesus Cristo em teu coração, e você permitindo que o Deus Todo-Poderoso haja na sua vida, de maneira que você reconheça as tuas falhas e peça ajuda ao construtor. Porque o homem que anda segundo os seus conceitos, ele precisa reconhecer que de Deus vem a reforma necessária para a sua casa. Existe algo, queridos, que se chama quebrantamento. E quebrantamento, ele só entra naquela pessoa que permite que o Espírito Santo venha falar com ela. E o quebrantamento é nada mais, nada menos que você reconhecer que você é uma pessoa falha. Eu lembro que uma vez, eu era novo convertido, aí o pastor divino pregou num culto das 17 horas no domingo, e ele pregou justamente falando sobre quebrantamento.
E ele passou uma orientação para a igreja, e eu peguei aquela orientação. Queridos, prepara uma lista de situações que você quer mudar em você. Porque se o Espírito Santo quer trabalhar em você, é necessário você dar nomes a essas várias situações. E eu preparei aquela lista. Eu preparei. Eu fiz uma lista, eu fiz um papel. Quem me conhece sabe que eu sou muito metódico. Aí eu fui colocando item a item. Senhor, tira da minha boca palavras torpes. Porque não sei se você sabe, quando eu era do mundo, em 10 palavras, 9 era palavrão. Só Jesus na minha vida. E Jesus mudou. Jesus mudou. Eu era uma pessoa muito nervosa, atribulada, que eu queria brigar com todo e com todo mundo. Ninguém podia olhar para minha esposa. Eu pensava que estava olhando. Eu compartilhei com os retirantes. Mas eu pedi a Deus, Deus, tira isso de mim. Eu estou aqui na tua casa. Eu não posso ser assim. Eu não posso ter esse espírito de ciúme dentro de mim. E Deus atendeu as minhas petições. Porque se ligares na terra, Deus Todo-Poderoso há de ligar nos céus. Se tudo aquilo que tu te pedires com fé, Deus há de agir de maneira poderosa. Você, meu querido, minha querida, você não é a Gabriela, você não nasceu assim, não vai ficar assim, não vai morrer assim, aleluia. Você é um filho de Deus. E você tem direito à mudança, você tem direito à reforma do construtor. O construtor, ele está aqui nessa noite. E ele está disposto a operar uma grande reforma na tua vida. Basta tão somente crer e acreditar. Aleluias. No encontro, nós tratamos sobre valores que deveriam ser reconstruídos. Citamos alguns: gratidão, cumplicidade, humildade, respeito, honestidade, paciência, unidade, fidelidade, domínio próprios, isso entre outros. Mas quem, senão Deus, para conhecer a tua necessidade? Quem, senão o Todo-Poderoso, que sabe tudo e todas as coisas, que sabe o que você está pensando nessa hora, que sabe o que você vai pronunciar nesse exato segundo, porque Ele sabe. Quem? Somente Deus, para saber o que você precisa para ser reformado. Mas é necessário, queridos, nós temos uma atitude de fé, uma atitude de mudança de vida, uma atitude de querer trazer reforma à nossa casa. E Deus quer operar essa reforma na tua vida. Deus quer fazer o milagre acontecer. Nesse texto que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 3, eu vejo 3 expressões que nos chamam a atenção. Primeiro, o texto fala sobre os cooperadores de Deus. Fala também sobre lavoura de Deus e edifício de Deus, mas eu quero me prender especificamente nessa hora a falar sobre os cooperadores de Deus. O cooperador é aquele que trabalha juntamente com o trem. Temos muitos cooperadores aqui na obra de Deus, amém? Deus, Ele quer que sejamos cooperadores dEle na sua grande obra. Olha que privilégio. Deus te chama para ser cooperador dEle, porque você, a partir do momento que permite a entrada do Espírito Santo de Deus na tua vida, o Espírito Santo de Deus faz morada em teu coração, e aí Deus quer ser, juntamente contigo, cooperador, para que a sua casa seja reformada. Em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 9, diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, Deus é fiel. Deus é fiel e Ele te chama pelo nome. Ele te chama de maneira audível. Ele te chama. Esse chamado só você pode escutar. Só você pode sentir. Deus, Ele te escolheu desde a fundação do mundo, mas te dá a oportunidade, toda vez que você escuta do Evangelho, a reconhecer que Ele é Senhor da sua vida, porque Deus te dá essa condição, o livre-arbítrio, de escolher o que é bom e o que é ruim, do sim e do não,
da bênção e da maldição. Mas Deus, Ele te quer como filho. Ele te quer como verdadeiro adorador. Deus quer que sejamos tão somente um com Ele. Deus quer que sejamos um com Ele. Em João, Evangelho de João, capítulo 17, nos versos de 20 a 21, você não precisa abrir, mas anote para você tomar ciência na sua casa, lendo as Escrituras. Diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Deus quer ser um conosco. Não podemos viver uma vida independente, sem a presença de Deus. As consequências são enormes, queridos. As consequências são enormes. Quando você está vivendo essa vida sem a presença de Deus, você está sujeito a ataques fulminantes de Satanás. Quando você está na presença de Deus, você já sofre ataques, mas você tem aquele que te faz mais que vencedor, que te dá livramento, que te protege, que te guarda. Quando você não tem a presença de Deus, Deus te guarda também e te dá livramento, porque Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele te dá a oportunidade, dia após dia, de você reconhecer a soberania dEle. Mas muitos, eu era assim, eu me incluo nisso. Tínhamos as nossas bênçãos sendo concedidas pelo Criador, mas por não conhecer a verdade, dávamos crédito a outros deuses. Mas uma vez, eu tive um encontro verdadeiro com Deus Todo-Poderoso, e soube que tudo era projeto de Deus. Eu lembro muito bem que tivemos um livramento quando éramos recém-convertidos, não é isso, meu amor? Em casa, pastor Gilson deve lembrar disso. Quando estávamos dormindo, eu falo de pastor Gilson porque ele era meu líder de célula, meu pai espiritual, e estávamos dormindo, quando de repente, quem me conhece sabe que eu gosto de dormir, né? De repente eu acordei, era madrugada, e senti um cheiro tão forte dentro de casa. E fui tateando, até chegar na cozinha. E quando eu cheguei na cozinha, estava um barulho forte de gás. E eu não acendi interruptor algum. Eu, com todo cuidado, com as minhas pernas tremendo, clamando a Deus: Deus me protege, me guarda, guarda minha esposa. Fui abrindo tudo quanto é janela. Tinha a chave de tudo quanto é jeito. E fui abrindo, e consegui sair da minha casa. Fui lá: Luciana, acorda e vamos sair daqui, vai explodir tudo. E nós saímos, abrimos a casa toda sem acender uma luz, e na escuridão ficamos lá fora. Queridos, sabe o que eu vi, juntamente com a minha esposa, quando viramos para trás? Um vulto. Era Satanás querendo extirpar nossas vidas. Era Satanás querendo extirpar nossas vidas, mas Deus me deu livramento para minha família. O Deus Todo-Poderoso guardou a sua construção. Estávamos em reforma, como ainda estamos em reforma. Queridos, não perde a oportunidade de colocar a tua construção em reforma. Nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos. A perfeição só vem na eternidade. Mas nós temos que moldar essa grande obra que é você. Deus quer te moldar. Deus quer te dar um caráter cristão. Deus quer forjar a tua vida. Quer moldar a tua vida, a tua família. Quer trazer salvação a tu e a tua família, aos teus entes queridos. Quer transformar o teu casamento, querido. Ele quer mudar, Ele quer transformar toda maldição em bênção. Ele quer fazer da mulher estéril uma mulher fértil. Porque isso Ele fez na minha vida também. Isso Ele fez na minha vida, na vida da minha esposa. Deus é todo poderoso.
Sabe, queridos, quando a palavra de Deus diz aqui, lavoura de Deus, eu sou uma lavoura de Deus. A lavoura é justamente onde o agricultor cultiva, onde o agricultor chega ali e planta e revira aquela terra e traz o adubo. O adubo nada mais é que a palavra de Deus. Você está sendo adubado nessa noite. A tua terra está sendo revirada. A tua terra que porventura possa estar seca, Deus vai trazer fertilidade nessa tua terra nessa noite. Ele vai remexer tudo. E o lugar que não nascia plantas vai começar a nascer. Ele vai edificar o jardim que está aí na tua terra, nessa construção, porque esse jardim pertence a Deus. Deus é o teu dono, como é o meu dono. E eu louvo a Deus pelo agricultor da minha vida. Deus, Ele quer que reconheçamos que nós pertencemos a Ele. Ele quer, Ele tem esse desejo. O Espírito de Deus, Ele anseia por nós. Ele tem ciúme da nossa presença. Esse ciúme é santo, querido. Nada a ver com o ciúme que é originário da carne. Um ciúme que é posse, que muitos casais se enganam pensando que o ciúme da carne é aquela pitadinha que precisava para o relacionamento. Eu não falei isso com você no encontro, estou falando agora. Queridos, o ciúme carnal, isso não vem da parte de Deus. É um ciúme que gera posse, é um ciúme que gera contenda, é um ciúme que gera morte, é um ciúme que traz separação, é um ciúme que acaba com as famílias. O que você tem que ter com o teu cônjuge, com o teu marido, com a tua esposa, é o zelo. É o zelo, é a proteção, é uma boa conversa, trazer para o teu marido, trazer para a tua esposa, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, vigia. Mas não dar a oportunidade para o espírito de ciúme entrar sobre a tua vida. No livro de Números, está bem escrito e bem claro, se o espírito de ciúme vier sobre ti e te contaminar, e sobre teu marido e tua esposa vier, ou seja, é um espírito. E não é o Espírito Santo de Deus. Então se proteja contra o espírito de ciúme. Agora, o ciúme da parte de Deus é um ciúme santo, porque Ele quer a nós, sua criação. Nós somos criações de Deus. Você é uma joia preciosa, uma joia preciosa. Ele te formou, Ele te criou. E Ele quer tão somente essa joia na palma da mão dEle. Aleluias. Em 1 Pedro capítulo 2, no verso 9, está escrito assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. A fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, nós somos essa nação santa. Aquele que já confessou a Jesus Cristo e anda segundo os seus conceitos, os seus ensinamentos, e permite ao Espírito Santo te trazer convencimento do pecado, e permite ao Espírito Santo te dar a direção certa. É esse que Deus está chamando aqui de nação santa, sacerdócio real. Deus te chama, querido, para reinar com Ele, porque você é um príncipe, uma princesa, aleluia. Deus quer te ver lado a lado com Ele, glória a Jesus. Um outro termo, que em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, o escritor faz menção, é o edifício de Deus. Nós somos esse edifício. Pastor, como é que é isso? Como é que eu sou um edifício? Como pode? Se Deus é o construtor, se Deus é o arquiteto, o engenheiro. Temos arquiteto aqui nessa noite? Engenheiro, Lília, arquiteta, Fábio, temos mais? Temos aqui engenheiros lá atrás. O arquiteto, o engenheiro, o arquiteto, ele traz arrumação, ele prepara aquela situação toda, tem uma visão ampliada. O engenheiro, ele vai forjando toda aquela obra, dando a direção. Ou seja, é uma obra que tem que ser feita de acordo com regras, porque se não for feita com regras, a casa vai cair.
A casa vai cair, vai ruir. Aquela laje que você pensa que está segura, vai vir abaixo e pode trazer morte. Deus é o nosso arquiteto e engenheiro, aleluia. E você que já pode ser chamado como filho de Deus, é esse edifício que Ele contempla aqui nessa hora. O Espírito de Deus, Ele vai fazendo essa construção ao longo do tempo. É necessário, queridos, para que o seu prédio, tenha vários andares, seja um verdadeiro espigão, de 50, 100 andares, é necessário que o seu edifício, ele cresça primeiramente para baixo, tenha fundações, não sei se vocês sabem, quando você vai fazer uma construção, você tem que criar sapatas, e é um buraco imenso que você coloca ali, e você cava, é mais de 1 metro, 2 metros, e ali entra pedra, entra cimento, entra areia, entra pedra de mão, e muitas situações. Para quê? Para que formasse ali uma base sólida, para fazer uma construção sólida. Queridos, para que teu edifício seja edificado e você tenha vários andares, é necessário você permitir ao Espírito Santo de Deus que seu edifício, de repente, venha abaixo e você crie sapatas firmes. E com quê? Com valores diários. Valores diários que para os casais nós ministramos essas situações ali, estão tudo na Bíblia. Aonde estão os seus valores diários para criar essa sapata, para deixar o seu edifício totalmente construído e seguro? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus, aqui estão os valores que vão te trazer a verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus, Ele quer que tenhamos uma base sólida, uma base forte em Jesus Cristo. No livro de Isaías, capítulo 26, no verso 3 e 4, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus, Ele é uma rocha eterna. Queridos, se você tem uma base firme, uma base forte, se você permitiu ao Espírito Santo de Deus criar essa base forte em ti, você está amparada na rocha eterna, que é Jesus Cristo, na rocha, na pedra angular, que é Jesus Cristo. E essa rocha, queridos, se você estiver ligado nela, o diabo, ele não pode, porque você está ligado naquele que te faz mais que vencedor. E se você está ligado com Jesus Cristo, e se anda com Jesus Cristo, você vai caminhar em santidade, santidade essa que foi perdida lá no Jardim do Éden, e que o homem, ao longo do Antigo Testamento, se permitiu lutar, e ele não conseguiu, porque pela lei era impossível, e pela graça de Jesus Cristo, nós tivemos e obtivemos esse acesso direto ao Pai, porque lá, o véu, ele não estava rasgado. Para entrar no Santo dos Santos, era necessário o sacerdote, era necessário você se achegar e fazer sacrifícios esses que Jesus Cristo pagou na cruz por mim e por você. Queridos, o véu foi rasgado, e você tem acesso ao construtor, aquele que forma a nossa vida. Deus, Ele quer implementar na sua obra de arte, em mim e em você, o plano da salvação. Fazer tudo novo, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. É isso que Deus quer fazer na tua vida, fazer tudo novo. De repente você está aqui nessa noite, e você está pensando, o pastor está falando para aquele que não conhece a Jesus Cristo. Mas de repente a mensagem é para você também, crente. É para você que já tem 20 anos de casa, 10, 15 anos, e que insiste nos erros. Nós, na realidade, nós somos pecadores sim, mas a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo na nossa vida, nós somos santos lutando contra o pecado,
porque o pecado não tem mais domínio sobre nossas vidas. Mas se permitirmos o pecado, ele vai bater a porta do nosso coração, e somente você vai permitir, e aí o pecado vai entrar, e vai fazer festa na tua casa. E uma vez aquela casa que estava adornada, uma vez aquela casa que estava com uma parede íntegra, de repente o reboco vai começar a cair, vai haver rachaduras, e aí o que fazer? Recorre ao construtor, querido, recorre ao construtor, porque somente ele pode reformar a tua casa. Ah, mas a rachadura está na diagonal, como é que faz? Tem perigo de cair. Bota abaixo, querido, permite a Deus reconstruir a tua casa. E quando eu falo bota abaixo, eu vou lá no texto de Jeremias, capítulo 18, verso 1 a 6, quando ali o escritor faz menção ao oleiro de Israel, aleluia, o oleiro de Israel, para reconstruir o vaso, ele não somente, ele chegava e formava o vaso novamente, era necessário quebrar, para fazer tudo novo. Diácono Marcelo Dornas, na quarta-feira, eu compartilhei com ele, querido, Deus te usou nessa quarta-feira tremendamente, porque Deus sabe que nesse final de semana teremos um evento chamado Encontro de Casais, e o tema desse encontro é justamente esse, o construtor. E como o meu coração se alegrou, como o coração de Diácono Clay e Lúcia se alegrou de ver confirmação da parte de Deus, porque Deus já queria alcançar a igreja dele na quarta-feira, como alcançou. Ele abençoou a minha vida, abençoou quem estava presente, abençoou a equipe que estava ali, já preparando o território. E Deus está te abençoando nessa noite, eu tenho certeza, porque a palavra ela está entrando no teu coração, a palavra de Jesus Cristo está entrando no teu coração, e o construtor, ele já está trazendo reforma sobre a tua vida. Para que tenhamos uma vida abundante em Cristo Jesus, precisamos tratar de nossos alicerces. Como está o seu alicerce? Como está o seu alicerce? Como está? É tempo de rever, a tua construção. Ah, queridos, o nosso construtor, ele sabe a planta da tua construção, do teu edifício, ele sabe os mínimos detalhes, ele sabe o que você precisa, ele anseia que você reconheça nele o seu Criador, reconheça nele que ele é Deus Todo-Poderoso. Eu vou fazer menção rapidamente ao nosso testemunho, porque muitos já conhecem. Queridos, quando não tínhamos Jesus Cristo, nós vivíamos uma vida conturbada. Sim. O homem que vos fala vivia uma vida adúltera. Estávamos com o casamento totalmente destruído. Eu estava a ponto de sair de casa, deixar a minha esposa para lá. Uma esposa que se preocupava comigo, uma esposa que zelava por mim, não era crente, mas já acompanhava sua mãe aqui nessa igreja, porque via que o seu casamento estava indo por água abaixo. E queridos, numa situação, eu já estava lá fora, com malas prontas, de um dia para o outro. Eu vi tudo ruir na minha vida, porque um espírito de morte veio, e ali eu passei uma noite toda, num motel de estrada, sozinho, porque aquela pessoa que estava sendo usada por Satanás, para destruir a minha família, já tinha me abandonado, e ali eu permaneci sozinho, e espíritos de mortes ali, e eu pensando em coisas erradas, se é que você me entende, e amanheceu, e eu saí dali e fiquei vagando, e numa pracinha eu pude me deitar num banquinho de cimento, e sabe o que eu escutei ao longe? Um hino de louvor, e eu não era crente, queridos, mas eu senti uma paz entrar no meu coração, uma paz que eu não conhecia e não entendia, e naquele momento eu senti necessidade de voltar para minha casa,
E dali eu fiz, e voltei para minha casa, e sabe o que eu encontrei em casa? A minha esposa me esperando, passando a minha roupa. A esposa sábia, ela edifica o seu lar. A esposa tola, ela destrói o seu lar por completo. E ela estava edificando a sua casa, passando roupa e orando pelo seu marido. E eu pude chegar. E ali eu cheguei e ela quieta me recebeu. E eu fui dormir. Porque quando você está com o espírito de morte sobre você, queridos, vem um sono incontrolável. Você quer fugir de tudo e de todos. E ali eu permaneci quietinho, mas Deus já estava me alcançando, já estava reconstruindo aquela casa que estava totalmente destruída, e eu fui fazer o encontro de casais. Aprove a Deus alguém, a minha sogra, que já está na glória, pessoa usada por Deus, abençoar-nos com o encontro de casais, e lá nós fomos, e ao segundo dia, na primeira palestra, nós reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a obra começou a ser feita por inteiro. Nesse relacionamento que eu tive com essa pessoa mundana, porque eu também era mundano, eu trouxe para minha casa uma doença sexualmente transmissível. Minha esposa ficou estéril. E mesmo crente, mesmo cristã, ela não conseguia gerar filhos, porque a casa dela estava destruída, e precisava também da reforma. E sabe qual foi a reforma que o Senhor Jesus Cristo fez, querido? Perdão. Ela precisava perdoar o seu marido, ela precisava confiar única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, que Ele tinha feito a obra na minha vida, que era tudo verdade. Ela confiou, ela entregou aquela situação ao Deus Todo-Poderoso, ela confiou, ela não trouxe de volta. Confia nele, entrega o teu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Ela entregou. Sabe, queridos, teve uma reunião de célula lá em casa, que o Espírito de Deus inundou aquele lugar. Eu lembro que o líder daquele grupo, daquela célula, ele mal conseguia falar, tão somente ele falava em línguas, em mistérios, e a minha esposa foi curada naquele momento, porque na semana seguinte, mediante exames clínicos, um câncer de útero foi curado. Os médicos não entenderam nada. Jesus foi glorificado na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família. Queridos, a herança do Senhor, preguei para vocês hoje sobre filhos, eu e minha esposa. A herança do Senhor veio sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre a minha família. Herança do Senhor. Cuida bem dos teus filhos, queridos. Cuida bem, porque não é propriedade sua, é de Deus. Para onde você está apontando a flecha? A flecha que se chama teu filho. Você é arqueiro do Senhor. Para onde tu está apontando a tua flecha? Qual é a direção que está indo o teu filho? Não é teu, é de Deus. A responsabilidade é tua. Coloca a tua casa em obra, ó Deus. Coloca a tua casa em obra, meu querido. Aleluias. Deus quer fazer a obra na tua vida, querido. Assim como Ele fez a obra na minha vida, Deus quer fazer a obra na tua vida. Eu já estou terminando, meu querido. Eu pediria até para os músicos se posicionar. Deus é um Deus tremendo. Deus é um Deus de milagres. Quando Ele começa a boa obra, Deus termina a sua boa obra. E Ele faz o milagre acontecer. Sabe, o oleiro de Israel, quando eu fiz menção ao oleiro de Israel, o oleiro de Israel está aqui. O Deus de Israel, Ele está aqui nessa noite.
e a presença dele é palpável. Aleluia! A presença do Deus Todo-Poderoso, ela é palpável, e ela está nesses corredores, ela está ao teu lado. Ele nunca esqueceu de você. Sabe, queridos, nesse final de semana, o construtor de Israel, ele começou a fazer a construção em várias casas naquele final de semana. Ele começou a fazer, mas sabe, ele precisa de um habite. Habite é um documento comprobatório, para que ele possa fazer a obra, e seja uma obra regular. Ele não vai fazer nada que você não permita a ele. Sabe, queridos, seis pessoas entregaram o habite ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Sabe, queridos, o meu Deus, Ele agora também é o Deus do Simeão e da Mariani. Aleluias! Vem cá, Simeão, vem cá, Mariani, fica aqui na frente. Aleluia! Aleluia! Esse casal entregou a sua vida a Jesus Cristo. E assim como o William e a Pamela também entregaram o habite a Jesus Cristo, entregaram a sua vida a Jesus Cristo, e houve salvação na casa deles. Sabe o Luiz Felipe Carvalho dos Santos? Cadê ele? Vem cá, querido. O Everaldo de Souza Coelho. Cadê o Everaldo? Ele não veio, teve que partir para sua casa, né? Cachoeiro de Macacura, é isso? Arraial. Mas o Everaldo também, ele obteve a salvação. Eu gostaria. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, o Deus que já está fazendo a obra acontecer nessas vidas, Ele pode fazer a obra na tua vida também. Ele só permite dessa carta, desse documento, que você entregue esse documento a Ele, e Ele vai fazer tudo novo. Fica de pé. E ao som desse louvor, fecha teus olhos. Deixe ser ministrado pelo construtor de Israel. Deixe-se ser ministrado pelo construtor de Israel. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele não desiste de você. Não importa quem você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa o que o escuridão da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, um caminho
Sabe, queridos, Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Aliás, não é o pastor que está te dando essa oportunidade, é Deus, o construtor. Ele está te dando essa oportunidade. Cadê você que quer ter a sua vida totalmente reconstruída por Deus? Reconstruída com bases fortes, bases sólidas. Cadê você? Pode ser tanto você, encontrista, como a própria igreja, porque essa palavra ela quer alcançar a você que está aqui nessa noite. Cadê você que quer receber o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida? É só você levantar a sua mão e a salvação ela vai entrar na tua casa. Cadê você, querido? Cadê você? Cadê você? Cadê você, querido? Fecha teus olhos e não preste atenção no pastor. Jesus conhece o seu. Cadê você? Interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero. Está sentindo queimar o seu coração? Sabe, Deus está batendo a porta do seu coração. Ele está batendo a porta do seu coração. E Ele quer fazer morada na tua casa. Se Deus está batendo a porta do teu coração, permita a entrada dEle. Cadê você? Você que é encontrista, que esteve esse final de semana lá, vocês tiveram um período ali de relacionamento, de encontros, em grupos, em células. Você que já tem Jesus em seu coração, você sabe quem são as pessoas que precisam do construtor. Eu te dou a liberdade nessa hora, para você tocar no ombro dessa pessoa e ir de encontro a essa pessoa que precisa do construtor. Faça isso. Se você sabe, toca no ombro dessa pessoa, faça o convite a ela. E eu estendo esse convite à igreja. O construtor está aqui. Toca no ombro do teu irmão e faça o convite. Vamos lá na frente. Eu te apoio. Eu vou contigo. Porque muitas vezes é difícil nós sairmos do lugar, porque há algo que nos prende. Mas Jesus Cristo, Ele quer mudar a situação da tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Ele quer reformar a tua casa. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua vida. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia.
poderosa nesse lugar. Há uma unção poderosa nesse lugar. Aleluia! Sabe, queridos, quem sabe você andou afastados do caminho do Senhor. Quem sabe você viveu uma vida ali juntinho com o papai, mas por alguma situação você se afastou dos caminhos do Senhor, se machucou, alguém te fez sofrer. Oh, querido, fique sabendo, Ele não desiste de você. Se você está aqui nessa noite e anda desgarrado dos caminhos do Senhor, a palavra de Deus te diz nessa noite, aleluia, que há salvação para você, há salvação para você, há salvação, aleluia. Sabe, queridos, eu preciso orar, mas Deus está me incomodando. Essa parte aí, ó, do meio para trás. Você está aí, você está aí. Vem, vem. Cadê você? Aleluia. Ah, Deus, Tu é tão maravilhoso. Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, Senhor. A Tua glória está nesse lugar. Aleluia. Deus está salvando família nessa hora. Deus está salvando, está salvando. É projeto de Deus. Eu vou orar, mas ainda há tempo para você. Se você me permite, eu vou te fazer uma nova solicitação, uma nova proposta. Queridos, Deus quer fazer tudo novo na tua vida. Tá difícil de você sair daí, não tá? Tá difícil. Enganos estão sendo colocados no teu ouvido, mas eu repreendo esse espírito de engano em nome de Jesus Cristo.
Eu declaro você liberto nessa hora. Você está liberto, você está liberto. Cadê você? Sai do teu lugar e vem a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, 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 aleluia. Pode ser que eu esteja enganado. Querida, você que veio aqui, casal, se eu não me engano, eu e minha esposa estudamos com você no seminário CETEB. Deus tem um propósito na tua vida. Deus nunca esqueceu de vocês. Deus te ama. Era hoje. É hoje o dia da salvação. Aleluia! Ah, queridos, nós vamos orar. Em meia oração, ainda há tempo para você. Estende a tua mão para cá. Pai, em nome de Jesus Cristo, eis aqui, ó Deus, os teus filhos, meu Pai, que se renderam no teu altar nessa noite, que se renderam ao teu altar durante esse final de semana. Ó Deus, toma, Senhor, cada vida em tuas mãos. Venha, ó Deus, proteger, guardar, livrar de todo mal. Vem fazer tudo novo. Vem construir, vem edificar essas vidas. Vem trazer uma fundação sólida, uma fundação do qual, oh meu Deus, a tua rocha, a rocha angular, ela esteja ali, dando base a essas vidas. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a cada um aqui, declarando as ricas bênçãos do Senhor. Oh Deus, toma conta dessas vidas, abençoa essas famílias, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que vocês que estão aqui na frente repetissem essa oração comigo. Vira para cá, por favor. Vira para cá, em direção à plataforma. O casal aqui, vira para cá, por favor. Faz essa oração comigo. A igreja vai estar repetindo e te ajudando. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Perdoa todos os meus pecados. Meu Deus, faça tudo novo. Ó Deus, edifica a minha casa. Meu Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu prometo ser teu, fazer a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 aleluia. Vira pra lá, ó. Esses são teus irmãos. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. O caminho mortal. Ele se importa com você. Aleluia. O caminho mortal. Antes dos irmãos saírem, eu vou fazer uma oração final. E sabe, é um culto de agradecimento, mas é um culto de salvação também. Deus agiu de maneira poderosa. Queridos, toda a glória é do Senhor Jesus Cristo. Ai de mim tocar na glória de Deus. Tudo que aconteceu aqui, aprove a Deus fazer, porque Deus usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer. E Deus trouxe salvação para essas vidas, para essas famílias. Eu quero orar por você, te despedindo em paz, abençoando a tua semana. Estende as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo,
Nós queremos entregar tudo em Tuas mãos. Queremos entregar esse culto em Tuas mãos. Tudo e todas as coisas a Ti pertence. Ó Deus, abençoa o Teu povo nessa hora. Que possamos, ó Deus, ir para nossas casas protegidos e guardados por Ti. Livra-nos, ó Deus, do homem mau. Dá-nos, ó Deus, uma semana vitoriosa na Tua presença. Abençoa, Senhor, a cada família aqui representada. Oh, meu Deus, essa é a nossa oração. E nós te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. E todo aquele que crê, diga amém. Amém e amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Aleluia! Você tem liberdade para adorar. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, e em tuas mãos você vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, e em tuas mãos você morrerá. Eu não me guio pelo eu não olho as circunstâncias, essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. De onde? De dentro do meu coração. A alegria do Senhor. Aleluia! Vamos continuar jubilando o Senhor?